Muito boa tarde, companheiros, ministros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Temos estado ouvindo e vendo todas as coisas correspondentes e temos estado vendo hoje também como Deus está operando no meio da sua igreja e também a bênção que tem para os judeus. Vamos ler uma escritura em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Onde diz: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a revelada são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. As coisas secretas a quem pertencem? A Deus. As reveladas a nós. São para nós e para nossos filhos, para nossa família, as que Deus revela. E como vem a revelação? Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos, os segredos de Deus, porque os segredos, as coisas secretas são de Deus, pertencem a Deus, e as reveladas para os filhos dos homens. E quando Deus vai revelar seus segredos, os revela através dos profetas, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E daí, então, passa ao povo, para que assim tenha a revelação de Deus, que Deus lhes está dando para esse tempo. O que revela coisas secretas. Podem se sentar, quero ter a bondade. O que revela coisas secretas é o mesmo Deus, porque as coisas secretas pertencem a Deus. E como faz? Através do seu Espírito, através dos profetas. As coisas secretas pertencem a Deus, o Pai. Sendo que Deus criou os seres humanos em sua imagem e semelhança, então Deus os treina. Mas Deus é um. Mas nele há uma trindade que talvez não foi muito bem compreendida por milhões de estudiosos. Assim como o ser humano é trino, e não foi compreendido pelos grandes estudiosos, muito menos, não foi totalmente compreendido. Porquanto Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o ser humano tem alma, espírito e corpo. Deus também é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, os pensamentos do ser humano estão em sua alma, que é o seu coração. O coração tipifica a alma, e dali saem os pensamentos do ser humano, através do espírito do ser humano, que são passados ao corpo físico para pô-los por obra. Mas agora vejam,
é a alma da pessoa se manifestando em seu espírito, o que opera através do corpo para se manifestar nessa dimensão e concretizar, materializar os seus pensamentos. E agora encontramos que Deus atua desta mesma forma. Cristo disse ao Pai que mora em mim. Ele faz as obras. As estava fazendo através de Jesus. Não eram obras de Jesus, eram obras do Pai, através do homem chamado Jesus. Agora Deus morava em Jesus, e a Bíblia também diz que o Espírito Santo morava em Jesus. Como isso pode ser entendido? O Deus eterno, Pai, morava no anjo do pacto, que é seu corpo angelical, e com esse corpo angelical, Deus, estando nesse corpo angelical, também estava dentro do corpo de carne, chamado Jesus. E através desse corpo de carne, os pensamentos de Deus, Pai, passavam ao Espírito Santo, e o Espírito Santo ao véu de carne, para materializá-los aqui na terra. Ele podia ver, antes de se materializar na terra, todas estas coisas no mundo espiritual, porque as coisas que se veem são feitas do que não se via, ou seja, que acontece primeiro em outra dimensão e depois aqui. Ao vê-las em outra dimensão, depois faz a parte que tem que fazer para que se materialize aqui na terra. Lembram do reverendo William Branham? O que dizia o reverendo William Branham? Que via, antes de orar por algumas pessoas, pelo discernimento, todas as coisas dessa pessoa, e também, se estivesse paralítico, o viam obtendo, e depois ele orava pelas pessoas, e isso se materializava, o que tinha visto em outra dimensão. Portanto, as coisas que se veem são feitas das que não se viam. A obra de Deus é o pensamento de Deus, que é eterno. Todo o poder, tudo que Deus fará, está na mente de Deus. Porque não é como algumas pessoas que atuam e depois dizem: eu não pensei no que ia fazer. É importante se manter em ordem o pensamento da alma, passa ao espírito, e do espírito tem que passar ao corpo. Mas algumas pessoas não mantêm essa ordem, ou lhes passa tão rápido que nem percebem. Tem que meditar um pouco no que vão fazer e examiná-lo se está de acordo com a palavra de Deus. Por isso diz: examinai os espíritos se são de Deus, e porque se não forem de Deus, vão ser encontrados fazendo algo contra o programa de Deus, contra a palavra de Deus. Agora, falando do que revela as coisas ocultas ou secretas,
o qual é Deus, através do seu Espírito, de era em era e de dispensação em dispensação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as é revelado aos seres humanos através dos profetas. É por isso que temos a Bíblia. E graças a Deus que Ele tem uma ordem para revelar aos seres humanos os seus segredos. Enquanto não são reveladas, os seres humanos o que fazem é colaborar a respeito desses mistérios. Mas é preciso que Deus envie um profeta para revelar as coisas correspondentes ao tempo em que as pessoas estão vivendo. As coisas que Deus quer revelar. E agora, esse é o Espírito Santo, do qual Jesus Cristo disse que nos ensinará todas as coisas e dará testemunho a respeito de Cristo. E o apóstolo Pedro disse: os que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nessas pessoas, falando às pessoas. O que revela as coisas secretas é o Espírito Santo, mas para revelar os seres humanos, sempre terá um véu de carne, que é chamado um profeta, ao qual o pensamento de Deus, através do Espírito Santo, lhes é comunicado à alma e ao espírito da pessoa. E essa pessoa capta essa palavra revelada e pelo Espírito Santo mesmo, pelo qual a capta, depois ele fala essa palavra, ungido pelo Espírito Santo, e consequentemente, isso é Deus, falando através do seu Espírito ao mensageiro e depois, através do seu Espírito, através do mensageiro, falando ao povo. Simples assim. Agora podemos ver que houveram coisas no passado que nem magos, nem sábios, nem adivinhos poderiam revelar. Não eram abertos esses mistérios. Mas no tempo de José, houve um homem ali com as duas consciências juntas, igual ao seu pai, Jacó, ou seja, que o ministério profético passou de Jacó a José, dos demais filhos de Jacó. Não se disseram que eram profetas, não disseram que tinham essas experiências. Agora, sendo ele o filho primogênito através de Raquel, com a qual ele tinha se casado, tinha a primogenitura. Embora, qual foi? Rubem nasceu primeiro que ele. Mas, através da mulher amada com a qual se casou, José era o primogênito. E, consequentemente, a bênção que correspondia, não puderam tirá-la. E depois esta bênção passou aos filhos de José, e a parte mais importante passou a Efraim. Por isso, em 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz que os direitos da primogenitura
pertencem aos filhos de José. E, consequentemente, nesses direitos da primogenitura, há muitas coisas tão importantes que, se na união das tribos perdidas de Israel com as outras duas tribos, sem a união não poderá ocorrer a transformação do reino de Davi com o povo hebreu. Tão simples assim. Mas neste tempo final nós temos a promessa, não poderá ter a união. Temos a promessa de que esses mistérios serão revelados ao povo, tanto à igreja do Senhor Jesus Cristo, como ao povo hebreu mais adiante, para o qual Deus terá um instrumento através do qual Deus, através de seu Espírito, estará revelando essas coisas secretas, como o mistério do sétimo selo, como o mistério da redenção, o mistério da fé para o rapto, o mistério da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo, e a era correspondente para acontecer essas coisas. Deus também estará revelando o mistério do nome novo. Isso será através do Espírito Santo que Deus fará, ou seja, através do anjo forte que desce do céu, o qual terá na terra um véu de carne, ao qual lhe revelará, e através do qual falará a sua igreja, e depois ao povo hebreu. Portanto, aquele que revela as coisas secretas estará na terra, que é Deus através do seu Espírito, através do anjo do pacto, que é Cristo. Porque Deus é o que revela a Deus. Deus se revela através de Cristo, o anjo do pacto. Em todos os tempos tem sido assim. Usou o véu de carne no passado, depois usou o véu de carne que ele criou para si mesmo, e depois usou os véus de carne, apóstolos e diferentes mensageiros da igreja. Para esse tempo final, o que revela as coisas secretas, para revelar as coisas secretas correspondentes ao nosso tempo, o maior mistério de todos, que será o sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor para o último dia, para o qual houve silêncio no céu como que por meia hora, terá um véu de carne na terra, um homem com as duas consciências juntas, ao qual virão os pensamentos divinos, através do Espírito. Ele os captará e falará ungido pelo Espírito Santo, falará a era correspondente a esse tempo e o povo correspondente a esse tempo. Porque no Novo Testamento todas as coisas Deus a faz em seu corpo místico de crente. E todas as coisas que estão prometidas, que serão materializadas por Cristo, serão realizadas através do Espírito Santo, através de véu de carne. Ele disse que haverá uma tenda catedral. Portanto, haverão pessoas que estarão ungidas pelo Espírito de Deus, um instrumento que Deus tenha para o último dia, que estarão trabalhando nesse projeto para que se faça a realidade, e isso será a obra do Espírito Santo, usando o véu de carne para cumprir o que ele prometeu. E assim são todas as demais coisas. Deus operando através da sua igreja e em sua igreja, usando os instrumentos
que Ele terá para esse tempo final, como fez nas eras passadas, o que revela coisas secretas. Temos visto que é Deus, as suas coisas secretas, e Ele faz através do seu Espírito, que é o seu corpo angelical, que é Cristo em seu corpo angelical, essa teofania que aparece no Antigo Testamento, e que sempre as pessoas que o viam essa teofania e diziam que era Deus, e era Deus em seu corpo angelical. E depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, pois este anjo do pacto, ou anjo de Deus, é nada menos do que o corpo angelical de Deus, que também tem sido chamado o verbo que era Deus, que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas. E agora, a Escritura diz que nele estava a vida, e consequentemente todas as coisas que têm que vir à vida vêm através dele, do verbo, porque nele foram criadas todas as coisas, e através dele tem que vir a manifestação. E para que se materialize aqui na terra, tem que ser captada por um homem com as duas consciências juntas, e depois falá-las, e isso é a palavra criadora de Deus sendo falada. Isso é a palavra de Deus. Esse é o alimento espiritual para a alma dos crentes, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus na terra são os profetas de Deus. Deus disse a Moisés que poria a sua palavra na boca do profeta que ele enviaria. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19. E ele falará tudo o que eu lhe mandar. E, consequentemente, isso que ele fale será assim, diz o Senhor. Até com o profeta e mensageiro Moisés, Deus diz, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 10 em diante, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui homem de fácil palavra, nem desde que tu fales a teu servo, porque sou tardio em fala e torpe de língua. E o Senhor lhe respondeu: Quem deu a boca ao homem? Ou quem fez o mudo e ao surdo, ao que vê e ao cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que tens que falar. Moisés iria falar o que Deus lhe dissesse. Deus estaria com a boca de Moisés e, consequentemente, Deus estaria falando através de Moisés. Então o Senhor, e ele disse: Ah, Senhor, te rogo que envie por meio do que devas enviar. E a quem Deus havia de enviar? Um profeta.
um homem com as duas consciências juntas, e tinha que ser um profeta dispensacional. E agora, esse homem era Moisés. E Moisés está pedindo a Deus que envie o homem que deve enviar, pensando no irmão dele, Arão, que sabia falar bem. Mas não é se a pessoa fala bem ou não. Tem que ser o instrumento determinado, predito por Deus com as duas consciências juntas, para ouvir de Deus. Veja, ele está ouvindo de Deus. Deus está falando com ele. E ainda não percebe completamente que ele é um instrumento de Deus, porque ele estava muito assustado com a responsabilidade tão grande que ele tinha em saber que o povo não era muito obediente. Era um povo com problemas e também um pouco problemático, porque quando tentou defender um hebreu de um egípcio que estava maltratando, e matou o egípcio. Depois, quando ele volta, em outro momento parecido, tenta colocar a paz, era um pacificador, tenta fazer a paz entre dois hebreus, não ia criticar um e defender o outro. Ele tentou promover a paz entre eles, e um deles, o que era grosseiro, malcriado e mal agradecido, vê que estava tratando mal ao seu irmão hebreu. Ele disse: quem te colocou como juiz? Quer me matar como tu matou o egípcio? E a notícia percorreu e chegou até o ouvido de Faraó. E então Faraó tentou de prender Moisés para matá-lo. E Moisés precisou fugir, já sendo um ancião de 40 anos. Naquele tempo ele ainda não era um ancião. Nesse tempo tem pessoas de 40 anos que se sentem velhos e já até agem como se fossem velhos. Mas Moisés era um homem forte e até queria a libertação do povo. Mas agora vejam, ao invés de ajudar Moisés, o atrapalharam. É como quando uma pessoa vê coisas que colocam na internet, coisas negativas contra outras pessoas, e então já chamam outras pessoas com a notícia, percorre com a notícia para outras pessoas e dizem: vai em tal página e olha tudo que estão falando contra tal pessoa, e começa a chamar muitos amigos, e aquela página se transforma na página principal. E quando eles colocam o nome daquela pessoa, a primeira página que aparece é essa. Tudo negativo que falam contra, e isso prejudica aquela pessoa. A ignorância não livra a pessoa da responsabilidade. Os ignorantes são burros, e os burros não têm promessa de bênção. Vejam a mulher de Ló. Deus tinha dito para ela não olhar para trás, e ela olhou. Isso não excluiu ela da responsabilidade.
Deus não tinha que dizer para ela o que queria acontecer se ela olhasse. Quando Deus fala algo, explique ou não aquilo que vai acontecer, vai acontecer. Adão tinha explicado que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. Mas ele não explicou a Eva. Foi Adão depois que explicou a ela. Porque Deus explicou a Adão quando Adão estava em seu corpo angelical. Vamos ver aqui. Se não é assim, então, nós falamos. Ou se não é assim, já teria o corpo físico. Vamos ver. Ou se não é assim, já tinha um corpo físico, vamos ver. Capítulo 2, versículo 7 em diante diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida e formou, e o homem passou a ser alma vivente. Já vemos que está no corpo físico. E agora, Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E Deus fez nascer da terra toda árvore saborosa à vista e boa para comer, a árvore da vida também no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. E agora passamos ao versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim poderás comer, essa é a dieta para o ser humano. Vegetariana. Dieta vegetariana. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E Eva ainda não estava em corpo físico, estava em Adão. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O Senhor Deus formou, pois, da terra todos os animais do campo e toda ave dos céus, e as trouxe a Adão para que visse como as havia de chamar, e tudo que Adão chamou aos animais viventes, este é o seu nome. E pôs Adão o nome a todos os animais e aves dos céus, e a todo gado do campo. Mas para Adão não se achou ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão, e enquanto este dormia, tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher e a trouxe ao homem.
Disse então Adão: Esto es ahora hueso de mis esse huesos agora é y osso dos carne meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque fue tomada. do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Aqui nós temos o relato bíblico de como Adão estava primeiro em outra dimensão, em seu corpo angelical, e depois Deus criou, formou da terra um corpo de carne para ele, e em Adão, pois, estava Eva. E estando assim nessa condição, sendo varão e fêmea, Deus disse que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E depois, quando já tira de Adão, parte de Adão e faz para Adão uma companheira, tem que ser Adão que ensine a ela essas coisas. Assim como o segundo Adão, esse é o que ensina a sua igreja todas as coisas que Deus tem falado, que Deus tem pensado e as tem dito a ele. Por isso, Cristo diz, quando fala de enviar o Espírito Santo, diz que seria enviado em seu nome. E também ele diz que o Espírito Santo revelará todas as coisas. Ele diz: o Espírito da verdade, ele vos revelará, vos ensinará todas as coisas. Diz: tomará do que é meu e vos fará saber. Ele diz: tomará do que é meu, porque tudo que o Pai tem é meu. Todas as coisas do Pai passam ao Filho, que é Cristo em seu corpo angelical, e depois, pelo Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, a revela ao povo. Isso é o que eu tenho estado fazendo de era em era, no meio da sua igreja. Por isso, Deus, através do seu Espírito, revela o mensageiro, a mensagem para essa era, e depois esse mensageiro ungido com o Espírito Santo fala essa mensagem ao povo. São chamados escolhidos dessa era e selados no reino de Deus. Estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando à igreja, às igrejas de era em era. O Espírito Santo fala por meio do mensageiro em cada era e chama e junta os escolhidos de cada era. Isso é estar ouvindo em cada era a voz do Espírito Santo. Assim também é para o nosso tempo, para a era de pedra angular. Porque Deus não muda a sua maneira de se revelar. Ele continua operando do mesmo jeito, que não fará nada ao Senhor, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Ele é o que revela as coisas secretas do Pai. E depois as revela ao povo através do mensageiro do tempo na qual o povo está vivendo. Essa é a forma de Deus.
não podemos alterar a forma de Deus se revelar ao povo. O que tenta alterar essa forma, então vai estar falando ao povo os seus próprios pensamentos e acrescenta ou tira a palavra de Deus e se converte em um anticristo, em um falso profeta. Simples assim. Um falso ungido. O que revela coisas secretas. No tempo de José, no tempo de Daniel e em outros tempos, encontramos esta mesma forma, Deus, através de seu Espírito, anjo do pacto, revelando as coisas secretas ao profeta correspondente a cada tempo, e através dele, revelando-as ao povo, revelando-as como rei, a Faraó, através de José, revelando-as a Nabucodonosor, através do profeta Daniel, e assim por diante. Esta sempre foi a forma de Deus. A forma do que revela as coisas ocultas, as coisas secretas, que é Deus. Deus é o único que pode revelar as suas coisas secretas. Mas o Espírito que a tudo prescruta, o que esquadrinha até o oculto, o segredo de Deus, tira de Deus, obtém de Deus estas coisas secretas. O Espírito é o que capta todas essas coisas secretas. E esse é o anjo do pacto. Cristo em seu corpo angelical. Por essa razão, ninguém jamais viu a Deus, senão que o unigênito, o que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Através de Jesus Cristo em seu corpo angelical, é que Deus se deu a conhecer no Antigo Testamento e continua sendo no Novo Testamento. O fez nos dias na qual tinha o seu corpo de carne chamado Jesus e o revelou através dele muitas coisas e continua sendo Deus por meio de Cristo em seu corpo angelical, através dos apóstolos, através dos diferentes mensageiros de cada era, e assim tem que ser para esse tempo final. Se há coisas secretas que estão prometidas para serem reveladas, então Deus vai se mover em cena no meio da sua igreja para revelar todas estas coisas e para fazer tudo o que Ele disse que faria, pelo qual Ele tem que enviar um mensageiro, profeta, o homem com as duas consciências juntas, ao qual Ele se revele, e depois através do qual Ele se revela ao povo e dê a conhecer todas estas coisas secretas. Coisas que darão a fé para serem transformados e raptados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos a promessa de que vai surgir no meio do cristianismo uma carpa catedral. Portanto, Deus tem que trabalhar, operar para que isso aconteça. Tem que ser no tempo correto, na era correta, no meio do povo correto, ou seja, o povo que esteja nessa era, nessa etapa da igreja, e pelo mensageiro dessa etapa da igreja. E junto a esse mensageiro, estarão trabalhando neste projeto divino, e então será Deus, através dessas pessoas, trazendo a materialização
tudo o que ele falou que faria. Simples assim. Ou seja, o grupo desse tempo, onde Deus vai cumprir essas promessas, não tem que dizer aos da era passada: queremos que nos ajude. Não. É para o grupo da era que está vigente. Estes são os que têm a bênção de serem colaboradores de Deus no programa de Deus para esse tempo. E não vão deixar que a bênção vá para outro lugar. Vão dizer: joguem para cá essa bênção. Nós queremos essa bênção. E pela fé, a palavra revelada a eles, que estarão crendo, trabalharão e conquistarão essas promessas. Se fará uma realidade no meio deles. Porque o que revela os segredos lhes estará revelando este segredo e mostrando que para eles, e mostrando como eles têm que trabalhar. E estarão braço a braço com Deus em espírito, no mensageiro do seu tempo, trabalhando nesse programa de Deus. Porque nos negócios do meu Pai me convém estar, poderá dizer, o mensageiro, e as pessoas que estarão braço a braço com esse mensageiro, trabalhando neste programa divino. Tem sido uma grande bênção para mim ter estado com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do que revela os mistérios, o que revela coisas secretas. Muito obrigado por vossa amável atenção e deixo com vocês ao missionário, o Dr. Miguel Bermudes Marim. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. A todos.